Oi, eu sou a Marina e no vídeo de hoje eu vou falar sobre as 10 melhores leituras que eu fiz em 2020. Eu criei alguns critérios, alguns que eu segui e outros que eu excluí. Mas enfim, o primeiro critério foi que eu não contei releituras. O segundo foi que todos os livros que eu faço, que eu precisava ler para fazer alguma pesquisa para a faculdade, que eu escolhi, ou então que eu aceitei a escolha, eu também descartei, porque foram livros que eu, bem ou mal, eu aceitei, ou então eu escolhi já, então de autoras que eu gosto, então eu acabei descartando essas possibilidades também. E eu quase descartei clássicos, porque é muito difícil, né, a gente avaliar clássicos, já que eles são clássicos, principalmente dependendo de quem tem escrito, né? Então, por exemplo, às vezes um Machado de Assis é difícil de a gente avaliar, né? Então eu segui a lista assim. E aí eu não vou fazer uma lista, esse top 10 na ordem, sabe? Não vou fazer, tipo, sei lá, da minha 10ª leitura até a primeirona, melhor. Não, eu vou fazer, na verdade, pela ordem das minhas leituras, sabe? Então, o primeiro livro que eu li foi o primeiro livro no ano mesmo que eu terminei, foi Ponce a Vicêncio, da Conceição Evaristo. Esse foi um livro que rodou todas as pessoas da minha casa. E eu fui a última a ler, então eu tava assim com expectativas bem altas para ler esse livro. Eu já tinha lido Olhos d'Água, que é o livro de contos da Conceição Evaristo. E eu tinha gostado absurdamente, sabe? São contos muito viscerais. E Ponce a Vicêncio vai contar a história da Ponce a Vicêncio. Ela tem uma relação assim com o avô, né? O avô, ela fala que o avô ria e chorava muito, e as pessoas veem ela, veem a imagem do avô nela. Então tem essa coisa de quando ela era criança e o avô já tinha morrido, né? Ela era bem jovenzinha, bem criança mesmo, né? Ela andava imitando o avô com a mão para trás, né? Que o avô tinha uma deficiência. E, enfim, é um livro muito maravilhoso, é um livro muito impactante, sabe? Foi uma leitura que eu amei fazer, eu só ouvia coisas boas sobre esse livro. E, assim, ele não me decepcionou nem um pouco. Conceição Evaristo escreve muito bem, sabe? É um livro que dá pra gente refletir sobre diversos temas, e temas muito atuais. Então, Ponce a Vicêncio tá recomendadíssimo. Ele é um romance contemporâneo, né? Então, se vocês curtem esse tipo de leitura, é uma ótima pedida. Outro livro que eu li também logo no começo do ano foi Redemoinho Dia Quente, da Jarid Arraes. Esse é um livro de contos que vai falar bem sobre o sertão, né? Jarid Arraes, ela é do Cariri, então é um livro que vai falar bem sobre a realidade lá. E é um livro que os contos trazem uma diversidade assim incrível. São mulheres, tem mulheres trans, sabe? Mulheres em diversas posições, enfim, até quando tem homens nos contos, as mulheres têm papéis muito importantes, sabe? Então, assim, os contos são maravilhosos. Também foi um livro, não rodou minha casa, mas a minha mãe leu e ela amou, então, assim, tenho incrível pelo menos 2 pessoas da família. E é muito bom. Os contos, eles são bem rapidinhos, eles são bem curtinhos. E se você gosta de contos, sério, essa é uma ótima pedida. Eu acho que contos fazem a gente refletir muito sobre escrita, sabe? Porque é uma história condensada, né? E a Jarid Arraes consegue condensar esses contos, assim, em muito poucas páginas, né? Em 1, 2, 5 páginas, às vezes, no máximo. E é muito maestral o jeito com que ela faz isso. Então tá mais do que recomendado, Redemoinho Dia Quente. Inclusive esse livro é autografado. Amor, porque eu comprei esse livro na Flip e fui lá pra autografar, sabe? Em desespero. A minha terceira leitura maravilhosa, que na verdade eu tô dando uma roubadinha, mas é a trilogia Príncipe Cativo. O livro que eu mais gosto, na verdade, é o segundo. Eu tenho um vídeo todo sobre a trilogia Príncipe Cativo, é um vídeo muito explicativo, em que eu falo de romance de cavalaria, em que eu falo de cantigas, trago bem a Idade Média para esse vídeo, sabe, para analisar um pouco de Príncipe Cativo e para ver no que Príncipe Cativo
consegue fazer de inovador e o que é fruto de toda essa história da literatura, né? Então é um vídeo bem interessante. Se vocês tiverem interesse nele, eu vou deixar o link aqui nos cards para vocês conferirem. Mas enfim, Príncipe Cativo é um romance LGBT que vai contar a história do Daemon. O Daemon, ele é o futuro rei de Aquelos, ele é o príncipe herdeiro. E ele acaba virando escravo, o irmão dele toma o poder, sabe, dá um golpe ali de estado, toma o poder e vende o Daemon como escravo. E o Daemon vai ser vendido como escravo justamente para o reino rival. E ele vai servir de escravo direto do príncipe Laurent, que é um maravilhoso, é o melhor personagem do livro, assim, disparado. E, enfim, Príncipe Cativo é um livro maravilhoso, foi o livro que o meu coração precisava durante essa pandemia, sabe? Ele é uma fantasia medieval, né? É um livro, ele é um livro adulto, na verdade, por mais que ele tenha elementos que são muito fanfic, e eu gosto muito dessa coisa de fanfic. Eu tenho algumas ressalvas, né, em relação a Príncipe Cativo, mas eu acho que, no geral, é um livro que vale muito a pena ler, é uma leitura que eu gostei muito de fazer, por isso que ela tá aqui nesse top 10. Em quarto lugar, claro, temos Se Deus Me Chamar Não Vou. Eu enchi o saco de todo mundo nesse canal com Se Deus Me Chamar Não Vou. Eu indiquei pra Booktuber, eu fiz resenha. Eu vou deixar até aqui nos cards, caso vocês queiram conferir. Mas Se Deus Me Chamar Não Vou vai contar a história da Maria Carmen. A Maria Carmen tem 11 anos, se eu não me engano. E ela é maravilhosa, ela tá começando a escrever um livro, que inclusive a gente tem essa questão metalinguística, né, dela escrevendo um livro no livro. E os pais dela têm uma loja de velhos, como ela chama, que na verdade é uma loja de produtos geriátricos. E ela ajuda na loja de velhos dos pais, né? Ela quer que os pais cresçam no negócio deles. E um dia ela manda uma mensagem para um cara que ela viu na televisão, um programa, para ele ajudar no negócio dos pais. E assim, não vou dizer muita coisa, só tenho que dizer que tem um trisal nesse livro. E a Maria Carmen, ela é maravilhosa, ela é uma criança perfeita, com as suas questões de criança, claro, porque a Maria Carmen também é uma criança gorda, então ela sofre ali uma gordofobia. Mas esse é um livro perfeito. A Mariana Salomão Carraras foi cirúrgica na escrita desse livro e vale muito a pena ler se vocês gostam de poliamor, se vocês gostam de crianças narrando livros. Eu tenho um pouco nervoso disso, mas foi um livro que eu amei, então vão sem medo. A minha quinta leitura maravilhosa foi Fique Comigo, da Yobami Adebayo. Tô até combinando com o livro. Esse foi um livro que me marcou muito as pessoas daqui de casa também. A gente obrigou todo mundo a ler, eu e minha mãe. Foi um livro que a gente gostou demais. E assim, esse livro vai contar a história da Yejide. A Yejide é casada com o Akin há 3 anos. E a família dele tá pressionando ela a ter um filho. Mas ela tenta ter esse filho desde que eles são casados e não conseguem. E eles querem que o filho tome uma segunda esposa. E o começo do livro é justamente quando ele não tem mais escolha e acaba aceitando essa segunda esposa. E, gente, é um livro, assim, maravilhoso. É um livro que vai falar um pouco também das questões da Nigéria, né? Não só as questões culturais, mas as questões políticas, que foram muito intensas na Nigéria, né, durante a década de 80. Ele é um livro que ele é narrado em 2 tempos, então isso é muito interessante. Aí tem uma hora que esses tempos vão se juntar, né, e a gente vai ficando com o coração acelerado. Enfim, eu recomendo esse livro pra muita gente. Ele é um livro que tem um final, assim, que eu amo. Eu amo livro triste, eu amo livro que eu termino e eu quero me jogar no chão e chorar. Mas esse livro, ele deixou um quentinho no meu coração, sabe? Enfim, ele é maravilhoso. Leiam. Aliás, eu vou deixar o link de compra de todos os livros aqui no box de inscrições, aqui embaixo. E aí, caso você quiser comprar, você compra pelo meu link. Você não paga nada mais por isso e você ainda ajuda o canal, porque a gente ganha uma comissão, assim, pequenininha, mas já é de bastante ajuda. A minha 6ª leitura maravilhosa foi Soif, da Melina Otombe. Esse foi um livro que eu li pro Prêmio Goncourt Brasil.
E esse foi um livro que me marcou muito. Suafi vai contar a história de Jesus em primeira pessoa. E é bem a história do Calvário, né? De quando ele tá ali esperando a condenação e carregando aquela cruz e sendo condenado, tendo a crucificação. E é um livro, assim, visceral. É um livro que mostra um Jesus muito humano, sabe? E um Jesus que se revolta, um Jesus que tem sede, que tem fome. Infelizmente, esse livro, ele tá em francês, ele ainda não foi traduzido para o Brasil. Ele é um livro que não se sabe se ele vai ser traduzido para o Brasil, porque o livro que ganhou o prêmio Goncourt foi Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon, então vai ser o livro que vai ser traduzido, e Suafi a gente ainda não tem certeza, mas eu espero muito que seja, porque esse é um livro maravilhoso. Se você ler em francês, se você assim, tiver condições de comprar em francês e ler, e se você gostar desse tema religioso, né, um tema que eu gosto bastante, vai ser uma leitura assim muito interessante, de verdade. A narração desse livro é muito simples mesmo, mas ele vai abordar temas muito profundos e muito complexos, o que faz super sentido, né? Porque Jesus era esse cara que atingia as massas e ao mesmo tempo, né, conversou com sábios lá quando ele tinha 12 anos. Então, assim, é um livro perfeito. Eu sou super cadelinha de Suafi. Virei cadelinha da Melina Tombe, né? Porque a vida é essa. Ela ainda, inclusive, é uma figura polêmica enquanto autora. Então tô bem, né? Tô no caminho certo. A 7ª leitura maravilhosa que eu fiz foi Ricardo e Vânia. Ricardo e Vânia também tem resenha aqui no canal, vou deixar aqui nos cards. Esse é um livro de não ficção, que vai contar a história do Fofão da Augusta. Eu não sei se vocês lembram, mas no BuzzFeed, há alguns anos, teve uma matéria falando do Fofão da Augusta, uma matéria do Chico Felitti. E depois ele foi escrever esse livro, né, com mais histórias sobre o Fofão da Augusta. Ele foi um cara que acompanhou ali esses últimos anos, né, esses últimos meses da vida do Ricardo. E esse é um livro maravilhoso, ele é dividido em 2 partes, né, que a gente pode falar isso. Uma parte do Ricardo e outra parte da Vânia. O Ricardo diz que é o amor da vida dele. E é um livro interessantíssimo, ele vai abordar questões muito intensas, né? Vai falar sobre a questão do silicone industrial que eles injetavam, vai falar sobre LGBTfobia no geral, sobre prostituição, sobre essa migração para a Europa, enfim, sobre vida nas ruas. É um livro maravilhoso, as entrevistas são muito legais. O livro é composto basicamente dessas entrevistas e vale muito, muito a pena. Foi com certeza uma das melhores leituras que eu fiz no ano passado. Eu disse que tinha incluído os clássicos, né, no meu critério de avaliação, justamente para incluir O Mulato, do Aloysio Azevedo. Esse foi um livro que me arrebatou, fiquei encantada quando eu comecei a ler. Eu comecei a ler para a faculdade. O Mulato, ele é um romance inaugural do naturalismo. E assim, agora eu fiquei até morrendo de vontade de ler o Cortiço. Foi um livro que eu li para a faculdade e eu não estava esperando muita coisa. Eu confesso que eu tenho uma relação assim um pouco amedrontada, um pouco hesitante com o naturalismo, porque o último livro naturalista que eu li foi o Barão de Lavos, que é um livro que vai falar sobre homossexualidade, mas que é tratado como homossexualismo, né? Enfim, como pederastia, todas essas coisas negativas. Mas o Mulato, ele é um livro absurdo de maravilhoso, sabe? Ele vai falar sobre o Raimundo. O Raimundo, ele é um cara que foi criado em Portugal, mas na verdade ele nasceu aqui no Brasil. O pai dele é português e ele é filho de uma escrava. Mas ele não sabe quem é a mãe dele. Ninguém conta pra ele, justamente porque, claro, o pai dele é português. As pessoas vão esconder isso, né? Nem todo mundo sabe também que ele é filho de uma escrava. Mas isso é visto pela pele dele, sabe? Porque como pode ele ser um cara negro e filho de um português, sabe? Então a gente tem muito essa questão, esse título justamente, porque ele vai se inserir na sociedade de uma maneira já muito marcada. A pele dele marca
quem ele é naquela sociedade, né, do século XIX brasileira. Então a gente vê todas essas questões de como as pessoas olham para ele, do que as pessoas já entendem que ele é, sabe, antes mesmo dele falar, antes mesmo dele se apresentar, antes mesmo delas saberem qualquer coisa sobre ele. E é um livro muito maravilhoso. Eu já falei aqui várias vezes que eu amo o século XIX, amo os livros do século XIX, eu sou a maior cadelinha do século XIX daqui. E assim, leiam, se vocês gostam de clássicos, se vocês gostam do século XIX. Eu sempre falo isso, mas é uma delícia ler os livros do século XIX, sabe? Parece que você tá sentando à tarde pra ver uma novela das 6, essa é a sensação de quentinho. Então, assim, tá mais do que indicado. A 9ª leitura que eu mais gostei de fazer foi Controle, da Natália Borges Polesso. Controle é um romance sáfico e ele vai contar a história dessa personagem principal. Ela tem epilepsia, ela tem ataques epiléticos e ela tem uma relação ali, ela gosta da melhor amiga. Mas isso é uma coisa que vai sendo construída, a gente vai vendo aos poucos, sabe? Ele é um livro mais sobre como a gente às vezes se acomoda com coisas a ponto da gente ficar infeliz com a nossa situação, mas a gente não conseguir ter forças pra mudar, sabe? Ele é muito um livro sobre isso. E acho que por isso é um livro que também ele acaba sendo esperançoso. E nesse meio tempo, essa personagem principal, ela vai descobrindo quem ela é, vai descobrindo do que ela gosta, vai descobrindo das próprias relações que ela tem, né, das pessoas que ela quer ter ao lado dela e as pessoas que ela não quer, mas que ela tem, sabe? Então é um livro maravilhoso. Desculpa por esse barulho de obra insuportável. Leiam Controle, leiam Natália Borges Polesso. A escrita desse livro é maravilhosa. Ele tem uma narrativa não linear, mas que não dá pra você se confundir, sabe? Não é nem um pouco confuso. Enfim, vale muito a pena. O link de compra também tá aqui no box de descrições, tá? E fechando esse top 10, a 10ª leitura que eu mais amei fazer em 2020 foi A Vegetariana, da Han Kang. Esse é um livro coreano. Ele veio pra cá pro Brasil já, mas eu li ele em inglês porque, enfim, teve uma promoçãozaça de e-books, comprei a 99 centavos. Não vou cansar de falar isso, que e-book é 99 centavos, gente. Preciso disso pra minha vida. Mas enfim, A Vegetariana vai contar a história dessa mulher que resolve virar vegetariana porque ela tem um sonho. E, enfim, ela precisa seguir essa questão do vegetarianismo pra ser feliz, basicamente. Mas o corpo dela vai se deteriorando muito, ela não consegue dormir direito. Enfim, esse é um livro que a gente não espera as coisas que vão acontecer, né? Ele é um livro que tem 3 personagens narradores. O primeiro é o marido dela, o segundo é o cunhado e o terceiro é a irmã. E é um livro que, assim, a gente vai ver várias questões sociais, mas elas são abordadas de uma maneira muito diferente e até, às vezes, muito sutis. Sutis no sentido de que não é aquilo... de que aquelas cenas não são muito impostas, sabe? Não estão muito na nossa cara, como se fosse uma cartilha, porque às vezes fica uma coisa meio ridícula também. Mas ela vai trabalhar todas essas questões sociais de uma maneira maestral. Tem uma cena em específico, que é uma cena que eu amo, que é uma cena de um jantar de negócios, que o marido leva ela num jantar de negócios da empresa dele. E, enfim, é uma cena que a gente pode até achar absurda, mas é uma cena que diz muito do livro inteiro, sabe? Eu amei A Vegetariana. Ele é um livro que tem muitas alegorias, muitos simbolismos. Então, assim, se você curte esse tipo de leitura, é um livro perfeito pra você. Vale muito a pena conferir. E, bom, gente, esse foi o meu top 10 de leituras incríveis, das minhas leituras preferidas de 2020. Não se esquece de se inscrever nesse canal caso você ainda não seja inscrito. Não se esquece de curtir esse vídeo. E até o próximo. Tchau, tchau.